cobriu a entrada que nós demos para a compra desses equipamentos. Quem sabe você é alguém que vai dar essa oferta extravagante, juntamente conosco. Em Hebreus capítulo 11, versículo 4, irmãos, fala de uma oferta que cativou o coração de Deus, a oferta de Abel. Que até hoje fala, a Bíblia fala que até hoje, nós estamos falando aqui porque a oferta de Abel chamou a atenção do Pai. E veja, irmãos, eu sempre ensino isso, não é o valor, é aquilo que Deus gera no seu coração. Aquilo que às vezes Deus desperta em você, né? Esse mês eu quero fazer. Nunca vá se privar por algo que seja emocional. Porém, se o Espírito Santo falar no teu coração, faça. Porque Ele vai trabalhar em cima daquilo que você vai semear. Porque isto não é por valor, irmãos, mas é aquilo que revela o nosso coração. Então nós estamos nos preparando agora em abril e março, na possibilidade que estamos crendo de dar esta entrada para comprar o telão. Então isso vai passar pelo seu bolso, pelo meu bolso, pelo nosso bolso. Aleluia! Eu sempre guardo essa história de Aimee. Aimee inaugurou o templo lá em Los Angeles e ela foi fazer uma conferência em São Francisco. E ela chegou lá, tinha uma rádio que estava fechando. E ela foi lá, assinou o contrato de compra. E chegou no Angelus Templo e falou assim: irmãos, compramos a primeira rádio evangélica dos Estados Unidos. Aí o povo, e agora nós vamos pagar. Ela era uma mulher de muita fé. Quando você vai no Museu de Aimee, irmãos, é incrível a fé que aquela mulher, por isso que a gente é inspirado. A igreja quadrangular é uma igreja inspirada, né? Então, nós já temos o telão no coração, o contrato já está quase assinado. Então, aquilo que Deus mover no teu coração, aquilo que Deus constranger você, pastor, esse mês eu vou fazer uma oferta, tanto no mês de fevereiro ou no mês de março, porque aí nós vamos fazer o balanço, porque nós temos agora as parcelas que nós estamos já pagando. E eu estou compartilhando isso porque nós somos uma família. E uma família é assim, a gente planeja e a gente executa conforme Deus coloca no nosso coração. Então quem sabe hoje você vai fazer, você tem um envelope aí, você tem um bolsão, coloca para nós o QR Code aí, você tem um QR Code que você pode fazer a sua oferta, né? Você tem as maquininhas, gente, faça conforme você se sentir à vontade. Tudo, a Bíblia diz assim, Deus ama a quem dá com alegria. Mas estamos prosseguindo, a gente quer ver, porque essa semana a gente tem que mexer em toda a estrutura ali, para inaugurar a mesa e toda a parte de iluminação, precisa mexer em toda a estrutura ali, aonde estão os equipamentos, né? Então essa semana a gente quer ver se consegue fazer isso. Vamos colocar de pé, pastor, eu posso fazer hoje. Hoje eu posso fazer essa oferta de amor, de carinho, para abençoar esse projeto de reforma. Amanhã, segunda-feira, nós vamos receber o projeto externo de todo o templo, né? Amanhã a arquiteta vai nos entregar, o projeto já está pronto, amanhã ela entrega, e aí é mais uma fase que nós vamos ter um pouquinho mais para frente, para poder começar a reforma do templo na parte externa. Como havíamos falado, primeiro interno, para a gente equipar bem e começar então a reforma externa. Deus dará graça, Deus te abençoará, estourando por aquilo que você tem, processo na justiça, imóveis para vender, faça uma oferta alçada, uma oferta extravagante. Coloque na sua mão o seu dízimo, sua oferta, vamos consagrar ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, porque hoje nós fechamos uma etapa, já temos os nossos equipamentos de som e nós vamos avançando. Coloca a tua mão, Senhor, para que tenhamos este telão e toda a reforma que queremos fazer na parte externa. Move, Senhor. Tu és o Deus dono do ouro e da prata, e nós queremos, Senhor, que a tua bênção venha sobre a vida dos teus filhos e filhas, que, Senhor,
trabalham, são empreendedores, são aposentados e que movem o seu coração na tua casa. Nós consagramos agora para a tua honra e para a tua glória. Amém e amém. Sai do seu lugar, vem oferecer aqui no altar. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida deu por mim, e sou liberta enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia. Irmãos, lembrando que você que ainda não fez a sua inscrição para nossas escolas, as nossas escolas Equipar, que começam dia 4 de março, faça hoje, ou Expansão Bíblica, ou Escola de Discípulos, ou Escola Sou Mulher, Sou Esther. Coloque a data, assine, porque nós precisamos... Opa! Essa é celebrando as novas coisas. Isso faz para você ver que era necessário. Era necessário. Então, faça a sua inscrição para essa escola, porque é o aprofundamento, é o crescimento seu, né? Você que quer abrir um grupo pequeno, você que está num grupo pequeno, nós vamos fazer em 2 fases a escola de discípulos, né? A primeira com todos aqueles que já estão liderando um grupo pequeno e aqueles que vão abrir. Nós vamos dar um upgrade, vamos estar passando algumas experiências para que a gente otimize os nossos grupos pequenos. Então, você pode fazer a escola de discípulos. Já mostrei o kit que você vai receber. Tem uma inscrição, mas é uma inscrição básica para você só cobrir o material que você vai adquirir, tá bom? E não esqueça também, você que é líder, você que tem alguém que pode motivar para o nosso encontro com Deus. Será do dia 26 a dia 28. Nós estamos reprogramando o encontro, será algo muito bom para nós neste final de mês de abril, né? No próximo mês. Então você já pode fazer, parcelar e fazer a sua inscrição para o encontro com Deus. Eu quero que agora, meu irmão, você abra o livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, ou ligue aí a sua maquininha, seu smartphone, o seu tablet. E eu queria a tua atenção para o capítulo 3 de Gênesis. Eu vou ler alguns versículos aqui, do 1 até o versículo 8. E nós vamos discutir apenas um princípio hoje aqui. Gênesis capítulo 3, versículo 1 em diante. Diz assim: Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus,
então entre as árvores do jardim. Pai, esta é a tua boa palavra, nos dá discernimento para apresentar, Senhor, a reflexão desta manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu queria a sua atenção, mas se você puder manter a sua Bíblia aberta, para que eu possa te dar algumas explicações desse texto. Eu hoje vou refletir com vocês apenas um princípio aqui. Mas eu quero que você entenda isso. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Queridos, nós devemos ficar com aquilo que a Bíblia fala. Diga amém. Amém. Muitas vezes eu quero te explicar isso por quê? Porque tem tanta coisa no meio de tudo isso. Quem era a serpente? Ela andava, rastejava, era assim, era assado. Era o Satanás. Veja só, o que a Bíblia está dizendo para nós. Ah, mas a serpente falou. Nós temos que entender o que a Bíblia está dizendo de forma literal. E nós vamos ver mais para baixo, quando Deus lança uma palavra sobre a serpente, e ao longo de toda a Bíblia, Satanás ele vai aparecer como uma figura de serpente. Isto, na maioria do entendimento, se quer dizer o seguinte, irmãos, que Satanás, ele usou a serpente como um instrumento para falar com Eva. E nós vamos ver que isso, que é um drama bíblico, envolvendo vários personagens, e nós vamos descortinar rapidamente sobre esses personagens, a Bíblia nos fala não só de uma serpente falando, mas a Bíblia fala da mula de Balaão que falou. Você vê que num momento a serpente foi usada pelo inimigo. Num outro momento, quando Deus usou a mula, foi o anjo usando a mula. Então você vê que no mundo espiritual, muitas coisas podem acontecer, mas a conjectura não é. Isso não vai interessar para nós, irmãos. Por que o pastor está falando isso? Porque tem gente que fica cavando e ouvindo coisa na internet, e eu estou explicando isso, irmãos, para você entender o seguinte, que nesse momento aconteceu o drama da tragédia da humanidade, aonde esse ser, essa serpente usada pelo diabo, ou o diabo se transformando em serpente ali naquele momento, enganou a Eva. Agora, para nós, se a serpente era assim, era assado, era isso, era aquilo, isso não vai para nós interessar em nada. O fato é que a serpente enganou a Eva. Veja só como é um texto que ele se repete, Paulo usando essa metáfora no Novo Testamento. Coloca para mim aí 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Para você ver que é uma fundamentação também do Novo Testamento, explicando o que aconteceu. Eu quero que você entenda bem isso, para a gente entender o princípio no qual nós vamos falar nesta manhã. Veja só, olha lá. Temo que, o que está escrito? Assim, enganou quem? Paulo está falando, sabe do que, nesse texto, no contexto? Sobre as heresias que estavam entrando na igreja de Corinto. Então ele está dizendo, eu temo que a serpente que enganou Eva, engane vocês também, tire vocês da simplicidade do evangelho. Então eu quero te corrigir nesse ponto, irmão, dizendo, cuidado, querido, com tudo que você ouve na internet. Muito cuidado, querido, muito cuidado. Você tem que ter uma base bíblica para poder porque hoje está uma confusão, e aí muita gente se perde nos princípios que deveriam realmente se ater. Então, nesse texto, pastores explicando isso, amém? Está entendido? Então, a serpente, durante toda a Bíblia, nós vamos ter como um símbolo em que o diabo, no próprio Apocalipse, fala da grande serpente. No livro de Jó,
Temos muitos exemplos em outros momentos da Bíblia. Agora, o que a gente precisa entender é que essa foi, diga, uma invasão, invasão no Jardim do Éden. Um intruso. Então ele entrou lá e começou uma conversa com Eva. E eu quero que você preste atenção, bota novamente Gênesis, eu vou aqui com vocês no texto, no telão, porque para discorrer o texto e a gente então aplicar o princípio. Volta em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Volta lá para a gente. Então a serpente começou esse drama, ele começou a conversar com a mulher. Olha a conversa que ela começou, a serpente, o diabo falando com Eva. É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Deus não falou nada disso. Mas ele jogou essa situação para que Eva começasse a conversar, entrar no diálogo com ele. Então, uma perguntinha, com quem nós estamos conversando no nosso jardim? Fica a dica. Então, a mulher vai responder o que Deus não disse. O que Deus não disse? Ela disse assim, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele nem tocar nele. Deus não falou isso. Deus só falou para não comer. Não falou de tocar. Ela já estava acrescentando. Eu não sei se era a mulher que... Não, vamos voltar. As mulheres, senão não vão nem no congresso aí. Mas observe uma coisa, queridos, que ela estava falando aqui, algo que Deus não disse. Vamos voltar um pouquinho, nós temos que ter cuidado, irmãos, com essas especulações, o que Deus não disse. Entenderam por que eu estou falando sobre a serpente? Não tente buscar o que Deus não disse. Não tente cavar naquilo que Deus não disse. Vamos focar naquilo que Deus disse. Amém? Então ela começa e abre um espaço. Vamos para frente. Aí, segundo alguns estudiosos, essa é a primeira mentira que está registrada na Bíblia. Guarde ela. Então, a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão. É a primeira mentira da Bíblia. Sabe, já ouviu aquele negócio assim que não dá nada? Quem já ouviu essa expressão aí dos jovens? Dá nada, dá nada. Quando vê depois de 6 meses no carnaval, depois do carnaval, 8 meses, 9 meses, a barriguinha, eu digo 6 meses porque 6 meses a barriga já está volumada. Então, deu nada no carnaval, deu tudo. E muita gente agora vai descobrir seus rompimentos. Essa é a primeira mentira da Bíblia, registrada. E eu fico pensando, irmãos, que isso é Moisés que escreveu. Quando Deus estava falando isso para Moisés. Então aí esse drama começa a acontecer. Então o diálogo aumenta. Aí, porque Deus sabe que no dia que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão. Como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Há uma coisa interessante, talvez para alguns seja mais fácil entender e para outros não. Essa é a base do humanismo. O que é o humanismo? A filosofia centrada no homem. Para que o homem seja Deus. É o que nós vemos hoje aí espalhado. Irmão. Tudo está centralizado no homem. Então Satanás está dizendo para Eva, induzindo ela. Não, sabe o que Deus não está querendo? É que vocês sejam igual a eles. Irmãos, uma das piores coisas na vida é querer ser igual a Deus. O caminho é perigoso. É isso que muita gente está trilhando. E a semente está sendo lançada. Observe que na sequência do texto, eu quero explicar o texto para nós irmos. Isso está em 1 João, lá pelo capítulo 3, diz assim, vai dizer para nós o que ela fez. Vendo a mulher que a árvore era o quê? Boa para, diga, cobiça dos olhos. Ela olhou para a árvore e viu que era boa para comer.
Começou ali a tentação tomar conta dela. Qual a segunda coisa? O que ela era? Agradável aos olhos. A concupiscência. Não é só para comer, é muito bonito. Há pessoas que ainda depois de ver aqueles desfiles de carnaval na televisão, olha como eles são criativos. Um monte de mulher pelada dançando cheio de carro alegórico, e tem muita gente que acha aquilo muito bonito. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo dias e nós vamos chegar no ponto que eu quero refletir contigo, mas Eva, ela estava sendo tentada pela vontade de comer, achando tudo aquilo bonito, e a sequência é o quê? E desejável para dar o quê? Entendimento. Cresceu no coração dela. O desejo de conhecer o quê? O bem e o mal. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, e ouça isso. Existem coisas na nossa vida que é melhor não saber. Existem coisas que nós temos que ficar com a literalidade da palavra de Deus e descansar o nosso coração. E deixar Deus fazer o que Ele quer fazer, o que Ele vai fazer. Então ela tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então aqui está o grande drama da humanidade. Aonde essa cena derruba a humanidade numa tragédia, onde a Bíblia vai dizer para nós que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Semana passada o pastor falou um pouco, eu quero que você entenda, irmãos, porque esse vai ser o ponto. Nós falamos que Deus criou um ambiente agradável, harmonioso, um ambiente bom para o homem morar e ter a sua família. Agora, esse ambiente foi invadido. E agora eu quero, porque nós vamos começar algumas orações, eu quero que você entenda o princípio que o pastor quer passar esta manhã. Alguns estudiosos, eles dizem, tem duas linhas de pensamento sobre esse texto. Uma, que Adão estava junto com Eva no momento, e uma outra linha que é a mais aceitável, que Adão não estava com Eva nesse momento. E se aceita o seguinte, irmãos, quando Deus, Ele criou o jardim do Éden, Ele deu ao homem uma ordem de, diga comigo, guardar e cultivar. Então preste atenção que esse é o princípio. Ele era o protetor da mulher e o protetor do jardim. E por alguma forma ele falhou em não proteger aquilo que Deus lhe havia dado. Então ouça o que eu vou te falar. E eu quero que você preste atenção nisso, porque é nesse clamor que nós vamos fazer. Então preste bem atenção. Vem cá, minha esposa. Pode deixar de gravar, que agora não é hora de gravar. Vem cá. Preste atenção. Esse é um princípio, irmãos, aonde muitas famílias estão sendo destruídas. Deus me deu uma esposa. A Bíblia diz que aquele que acha uma esposa, achou a bênção. Agora, Deus me deu uma missão para a minha vida. Proteger ela e a minha casa. Eu não estou isento, irmãos, da invasão do inimigo. Nem você. Então, nós temos 3 filhos. Agora, temos mais filhos que são as noras e o genro. Então, preste bem atenção. De maneira preliminar, eu sou aquele que me levanto para proteger minha esposa e proteger os meus filhos e proteger a minha casa. As invasões acontecerão. Agora preste bem atenção numa coisa que eu vou te ensinar. Eu quero que você preste atenção agora. Não ande, não se movimente, por favor. Preste atenção aqui. Isso é muito sério que eu vou te ensinar. Há momentos em que Satanás ele vai invadir a tua casa para tocar
em alguém frágil. Ouça isso, irmão, isso é muito sério que eu estou te ensinando. Ele vai buscar uma estratégia para tentar atingir alguém, ou na saúde, ou em alguma área, rebeldia, etc. Cabe a mim, a você, que tem discernimento de Deus, discernir quando o seu jardim está sendo invadido. Você tem que criar amor de proteção. Então preste atenção agora, que eu quero aprofundar isso. De repente você começa a perceber um mau comportamento no teu filho. O que você faz? Quem já ficou com raiva de filho aqui? Só eu? Não. Sabe o que acontece? Uma das coisas, irmãos, quando Satanás ele vem invadir teu jardim, ele vai provocar ira no teu coração por aquela pessoa. Quando você está irado contra ela, você abre mão. Tomara que se quebre, se dane. Aí você já está profetizando. Não quer dizer que tudo isso tenha repercussão. Vai depender da tua verdade em cima daquilo que você está falando. Quero mesmo que quebre a cara para depois voltar chorando. Não fale isso. Você está entrando em acordo com Satanás. Ele está ferindo o teu jardim e você está concordando. A tua missão é se levantar e proteger o teu jardim. Deus te deu um jardim para cultivar e guardar. E vou te dizer mais, se você é filho, você é filha, e o Senhor te salvou, você hoje lá é a pessoa que é o instrumento para se levantar. Por quê, irmãos? Não é questão só de autoridade de pai e de mãe. A autoridade não está apenas na questão de pai e de mãe. Está na autoridade que tem aquele que tem a autoridade sobre toda a terra, disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus terminou dizendo isso. Uma pessoa que tem Jesus, ele tem autoridade para se levantar no seu jardim e anular o que o inferno está levantando. Por isso que não há mais algo tão poderoso que uma mãe de joelho e um pai de joelho por um filho. Mas eu estou com raiva dele, pastor. Sabe, irmão, já teve manhãs em que eu estava tão magoado com meus filhos, que eu digo, tomara que aconteça algo para eles virem correndo para mim. A gente é assim, irmão, muito humano. Mas o Senhor começou a mudar a minha mentalidade há muito tempo. Não, você está errado. Você tem que entender que você foi levantado para proteger o teu jardim dessas invasões malignas. Ouça isso, irmãos. Por favor, preste atenção no que eu estou te falando. O diabo conversa com os teus filhos. Não com os meus, não. Pois é, vai brincando. Ele conversa com tuas crianças. Ele conversa através do celular, dos filmes, dos professores na escola, do humanismo derramado nas faculdades. Não há tempo para aprofundar tudo isso. Do hedonismo que ele está vendo dia após dia. Satanás conversa com o teu esposo. Conversa com a tua esposa. Olha, aquele lá deu bola para você. Aquela lá deu bola para você. Você ainda é bonitão. O cara está um... Surra. Agora veja só, irmão. Por favor, homens que estão aqui, preste atenção. Muitas vezes eu fico triste. Eu olho para alguns homens e vejo eles matando a sua esposa. Não protegem suas esposas. E vou te falar, alguns ainda pensam assim, não, se não der certo aqui eu pulo para lá. Cuidado, querido, Satanás já está te enganando e você não sabe. Tem esposas que não se levantam em proteção ao seu esposo, queridos. Tem pais que não protegem seus filhos do que vê na televisão, do que vê na internet. Não tem conversas sobre o que acontece na escola. Não conversam o que acontece na cidade. Ele está ouvindo alguém, irmãos, na atualidade, a maioria das conversas são conversas malignas, inclusivas, debates.
E nessa tragédia que a gente vê de Adão e Eva, irmãos, nós vemos o quê? Uma conversa que se prolongou. E quando Deus vem, ele se esconde. Você sabe que existem vários momentos na Bíblia que está escrito assim: onde tu estás? É uma das perguntas que Deus fez para Adão e depois vai fazer para Caim. Onde você está? Onde está teu irmão? Sabe que muitas vezes Deus vai perguntar para a gente: onde está teu filho? Onde está tua filha? Onde está teu esposo? Irmão, eu quero te falar em nome de Jesus, se você crer e você se levantar, as influências que estão tentando entrar dentro da tua casa serão quebradas em nome de Jesus. Agora, isso passa por oração, isso passa por aceitação, e isso passa também por você olhar. Faz uns 15 dias que a pastora teve um processo de saúde, irmãos. Primeiro, sua coluna. Depois, seu pulmão. Como é que eu tenho que agir com ela? Como alguém que protege. Tem que levar lá o café da manhã na cama para ela, fazer o café, lavar a louça, não é fácil. Não deixar ela lavar roupa, não é fácil. Varrer a casa. Eu estou falando de coisas práticas, irmãos. Não é só orar. Meu querido, pelo amor de Deus, não mate essa mulher. Depois não vai adiantar ficar, ela era tão maravilhosa, e já de olho no... Oh, querido, tudo pode acontecer na vida. Tudo pode acontecer, amados. Mas quando você guarda, quando você protege, ela está cansadinha, senta lá. Ouça aqui. Durante um momento da nossa vida, irmão, nós tivemos alguns problemas com o nosso filho. Sabe, existia horas que eu olhava para ele, minha vontade era de desistir dele. E sabe, muitas vezes eu e a pastora, momentos que ele não estava, dobrávamos o nosso joelho na cama dele. Chorávamos. Sabe por quê, irmãos? Nós temos humanidade, mas nós temos que lutar contra a nossa humanidade. Tudo que o inferno quer que a gente caia na conversa dele, entrega, deixa, se arrebente, se quebre. Não, nós fomos levantados para proteger o nosso jardim. Ainda que passem algumas tragédias dentro dela, eu não vou abrir a mão daqueles que Deus me deu. Eu me levantarei e eu verei o milagre do Senhor. Eu verei Deus transformar, e hoje eu vejo o meu filho transformado. Sabe, queridos, nossos lares não estão imunes dessas invasões. Eu não sei por que eu vou dizer isso, mas para você que tem filhas meninas, talvez Satanás vai levantar alguém para iludir essa menina. Você é o cara que tem que se levantar, você é a mãe que tem que se levantar. E ainda que ele errar, você tem que ser esse que não vai abrir mão da destruição, e que o teu jardim venha a ser destruído. Você não vai abrir mão, você não vai abrir, não. Se houve algo que o inimigo tentou aqui, o modelo de Deus não é esse. Eu quero o modelo de Deus sobre a vida dele, eu quero o modelo de Deus no meu jardim. Jesus já foi na cruz e reconquistou isso. Ele é o segundo Adão, e o segundo Adão venceu o diabo e os seus demônios. Ele venceu tudo aquilo que o inferno trouxe. Mas alguém tem que se levantar. Você não pode ver, meu querido, quando você levanta a mão dentro da tua casa e diz: nessa casa aqui não. Aqui tem alguém que vai guardar esse jardim. Diga amém. Quando você se levanta, pastor, mas tropeçou, pode ser que tropece mesmo. Nós não estamos imunes, irmãos.
O princípio que eu quero que saia daqui na tua cabeça, seja você pai, mãe, filho, Deus te levantou lá para ser um agente de proteção sobre nós, e está o poderoso sangue de Jesus. E quando nós levantamos as nossas mãos, às vezes eu peço para minha esposa, bota a mão na minha cabeça, está vindo muito pensamento ruim. Está vindo pensamentos horríveis, bota a mão na minha cabeça, expulsa. Nela não vem tanto pensamento ruim, mas vem muito vem muito ataque na sua saúde. Bota a mão sobre a minha cabeça. Bota a mão sobre a cabeça dessa criança. Bota a mão sobre a cabeça desse marido. Ah, mas ele não deixa quando na hora que ele dormir, bota a mão na cabeça. Ou pensa que, está orando em espírito. Senhor. Um dia eu estava conversando com um irmão, eu sempre venho essa frase, e disse: pastor, eu estou preocupado. Eu digo: por quê? A minha esposa chegou e disse que está orando por mim para que eu seja transformado. E a hora que ela falou me deu medo. Será que ela está orando para que eu me transforme num cadáver? Digo: não, irmão, que isso? Essa mulher é uma mulher de Deus. Ele acabou morrendo, mas ela cuidou dele até o final. Ele era muito brincalhão, a forma dele brincar. Querido, quando você levanta, isso que eu quero te falar. Proteja com abraço. Proteja com palavras de empoderamento teu filho. Diga palavras que ele é bonito. Mesmo que ele ainda está na fase adolescente, com a orelha grande, o nariz grande, a voz. Diga: meu filho, você está ficando bonito. Empodere seus filhos. Proteja com palavras, irmãos. Proteja com férias. Proteja com tempos de qualidade. Nesta manhã, eu quero encerrar essa palavra. Durante essa campanha, irmãos, quem é a pessoa que Deus está gerando em você, para você levantar uma proteção pontual? Preste atenção, existem momentos que você vai concentrar sobre mais alguém, depois sobre outro. O casal vai concentrar mais naquele filho. Às vezes o filho vai orar mais pelo pai, mais pela mãe, enfim. Mas o que eu quero desafiar o teu coração, querido, é que você se levante no meio da sua casa com esse princípio. Com esse princípio de proteção. Eu queria pedir a alguns diáconos, se você ainda não está, nós estamos hoje no segundo domingo. Você vai pegar essa cartela e vai, se você tiver foto, quiser imprimir a foto, é porque às vezes aquele filho não quer vir, aquela filha não quer vir, aquele pai não quer vir, coloca a foto, imprime lá na tua impressora, em algum lugar, mas coloca o teu nome e diz: eu vou focar orando por essa pessoa. Pastor, eu não tenho ainda, eu quero fazer esses domingos pela minha família. São 7, hoje é o segundo, faltam ainda 5. E nós vamos orar agora primeiramente, depois eu vou fazer 2 orações específicas. 2 orações específicas. Estou terminando de entregar, eu quero que você que já pegou, fique de pé. Você que está, que já pegou, que não pegou, fiquem todos de pé. Nós vamos levantar agora, irmãos, uma oração pela família. Mas como eu falei semana passada, existem coisas, irmãos, que às vezes Deus